A mansão estava mergulhada em silêncio quando o executivo solitário voltou para casa, após mais um dia de decisões impiedosas. Mas ao abrir a despensa, ele encontra uma criança faminta, escondida entre as prateleiras, segurando restos de comida. A presença da menina e o pedido inesperado que ela faz despertam nele uma memória há muito enterrada. Antes de ouvir esse relato incrível, não se esqueça de se inscrever no canal para mais histórias emocionantes. A mansão permanecia em silêncio absoluto quando Victor Aliens atravessou o portão principal às 2 da manhã. Os músculos do pescoço latejavam de tensão após mais um dia extenuante de reuniões intermináveis, contratos milionários e decisões que afetavam centenas de funcionários. Aos 42 anos, ele havia construído um império empresarial que se estendia por todo o país, mas naquela noite, como em tantas outras, sentia o peso sufocante da solidão. As luzes automáticas se acenderam conforme ele caminhava pelos corredores de mármore italiano, seus passos ecoando no vazio. A casa era um espetáculo de luxo e sofisticação, com obras de arte que custavam fortunas decorando cada ambiente. Mas para Victor, aqueles objetos caros não passavam de lembretes frios de seu isolamento. Havia anos que não recebia visitas que não fossem relacionadas aos negócios. Havia anos que não compartilhava uma refeição com alguém que se importasse genuinamente com sua companhia. Ele afrouxou a gravata de seda enquanto se dirigia à cozinha, planejando preparar algo rápido antes de se recolher ao escritório para revisar os relatórios do dia seguinte. Era sempre a mesma rotina: trabalho, casa, trabalho novamente. Um ciclo que se repetia incansavelmente, mantendo-o ocupado demais para questionar se aquela vida realmente valia a pena. Mas quando abriu a porta da despensa, um som inesperado o fez parar abruptamente. Não era o silêncio costumeiro que o aguardava, mas sim um leve farfalhar, como se alguém estivesse mexendo entre os produtos armazenados. Victor sentiu uma descarga de adrenalina percorrer seu corpo. Invasores não eram uma novidade para homens de sua posição social, e ele já havia passado por situações tensas envolvendo tentativas de sequestro e roubos elaborados. Instintivamente, sua mão se moveu em direção ao celular para chamar a segurança particular, mas algo o fez hesitar. O barulho era muito sutil, quase delicado, nada parecido com os movimentos bruscos que um criminoso faria. Curioso e cauteloso ao mesmo tempo, Victor se aproximou da despensa e abriu a porta lentamente. O que viu ali dentro o deixou completamente paralisado. Entre as prateleiras repletas de produtos importados e ingredientes caros, uma menina loira de aproximadamente 17 anos estava agachada no chão, suas roupas rasgadas e sujas contrastando drasticamente com o ambiente impecável ao redor. Em suas mãos pequenas e trêmulas, ela segurava um pedaço de pão que claramente havia endurecido há dias, junto com restos de comida que estavam destinados ao lixo. A criança ergueu os olhos ao perceber sua presença, e Victor pode ver que não havia medo naquele olhar, apenas uma fome desesperadora e uma tristeza profunda que não deveria existir em alguém tão jovem. Suas bochechas estavam encovadas, evidenciando a desnutrição, e suas roupas pareciam ter sido usadas por semanas sem uma troca adequada. "Por favor", a menina sussurrou com uma voz fraca e rouca, "não demita minha mãe." Aquelas palavras atingiram Victor como um soco no estômago. A criança não fazia ideia de quem ele era, não sabia que toda aquela propriedade lhe pertencia. Para ela, ele era apenas mais um adulto poderoso que poderia destruir a única fonte de sustento de sua família com uma simples decisão. Victor se abaixou lentamente, tentando não assustar a menina ainda mais do que ela já estava. "Como você se chama?" perguntou em tom suave, guardando toda a autoridade que costumava usar em seus negócios. "Olivia", ela respondeu timidamente, limpando as migalhas do pão em sua blusa desbotada. "Minha mãe trabalha aqui limpando tudo. Ela disse que eu não podia vir, mas ela não está bem, e eu estava com muita fome." A voz da menina se perdeu em um sussurro quase inaudível, como se ela temesse que suas próprias palavras pudessem causar ainda mais problemas para sua família. Victor
sentiu algo se mexer dentro do peito, uma sensação estranha que há muito tempo não experimentava. Era como se uma porta há muito trancada em seu coração estivesse sendo forçada a se abrir. "Onde está sua mãe agora?" Victor perguntou, sua voz carregando uma preocupação genuína que o surpreendeu. Olivia engoliu em seco antes de responder. "Ela está dormindo lá no lugar onde ficam as roupas sujas. Faz dias que ela não consegue comer direito. Sempre diz que não está com fome para que eu possa comer alguma coisa. Mas hoje ela desmaiou e não quer que eu chame ninguém porque tem medo de perder o trabalho." As palavras da menina foram como flechas certeiras no coração de Victor. Ele havia construído sua fortuna, explorando cada oportunidade de negócio, mas nunca havia parado para pensar nas pessoas que trabalhavam incansavelmente para manter seu mundo funcionando perfeitamente. Para ele, os funcionários eram números em uma folha de pagamento, não seres humanos com suas próprias lutas e necessidades. "Você pode me levar até ela?" Victor perguntou, estendendo a mão para ajudar Olivia a se levantar. A menina hesitou por um momento, claramente dividida entre a necessidade de proteger sua mãe e o medo de desobedecer às ordens que havia recebido. Finalmente, ela concordou com um aceno de cabeça e se levantou com dificuldade, suas pernas tremendo devido à fraqueza. Enquanto caminhavam pelos corredores da mansão, Victor não conseguia parar de observar Olivia. A forma como ela se movia, sempre olhando para baixo, como se tentasse se tornar invisível, revelava uma criança que havia aprendido muito cedo a não incomodar os adultos. Suas roupas, que provavelmente um dia foram coloridas e alegres, agora estavam desbotadas e remendadas com cuidado, evidenciando os esforços de uma mãe para manter a dignidade de sua filha mesmo na pobreza. "Há quanto tempo vocês moram? Aqui na cidade?" Victor perguntou, tentando iniciar uma conversa que pudesse revelar mais sobre a situação delas. "Alguns meses", Olivia respondeu baixinho. "Viemos do interior porque mamãe disse que aqui haveria mais oportunidades de trabalho. Ela sempre trabalhou muito, sabe? Antes a gente ajudava na igreja, dando comida para quem não tinha nada. Mamãe sempre dizia que não importa o quanto a gente tem pouco, sempre existe alguém que tem ainda menos." Essas palavras tocaram algo profundo na memória de Victor, um eco distante de sensações que ele havia enterrado há décadas. Por um breve instante, imagens fragmentadas de sua própria infância tentaram emergir em sua mente, mas ele as empurrou de volta para o lugar escuro onde havia guardado todo aquele passado doloroso. Quando chegaram à área de serviço da mansão, Victor encontrou uma cena que o fez questionar tudo o que acreditava sobre si mesmo e sobre o mundo que havia construído ao seu redor. No chão frio do depósito de roupas sujas, uma mulher loira de aproximadamente 35 anos estava deitada sobre algumas toalhas dobradas, claramente febril e respirando com dificuldade. Mesmo em seu estado debilitado, Victor podia perceber a semelhança entre mãe e filha, não apenas na aparência física, mas também na expressão de dignidade que ambas mantinham apesar das circunstâncias adversas. "Mamãe", Olivia sussurrou, ajoelhando-se ao lado da mulher e tocando suavemente seu rosto quente. "Esse senhor quer ajudar a gente." A mulher abriu os olhos com dificuldade e, ao ver Victor, tentou se levantar rapidamente, claramente em pânico por ter sido descoberta em tal situação. "Senhor, eu peço perdão. Sei que não deveria estar aqui, mas não tinha onde deixar minha filha e..." "Calma", Victor a interrompeu, ajoelhando-se também. "Como você se chama?" "Rose, senhor. Rose Muller. Eu trabalho aqui como faxineira, noturna há 3 meses. Prometo que isso nunca aconteceu antes. Eu sempre deixo Olivia com uma vizinha, mas ela viajou e..." Victor ergueu a mão para silenciar as explicações desesperadas da mulher. Ele podia ver claramente que Rose estava gravemente doente, provavelmente com algum tipo de infecção que havia se agravado pela falta de cuidados médicos adequados. Sua pele estava pálida e com um tom amarelado que indicava que ela estava lutando contra a doença há mais tempo do que deveria. "Você precisa de cuidados médicos imediatamente", Victor disse com firmeza. "Vou levá-las ao hospital agora." "Não, senhor, por favor."
Rose implorou, tentando novamente se levantar. Eu não posso perder este trabalho. É tudo o que tenho para sustentar minha filha. Se eu faltar, você não vai perder trabalho nenhum, Victor a tranquilizou, surpreendendo a si mesmo com a determinação em sua voz. Mas agora você precisa se cuidar, ou não vai conseguir trabalhar em lugar nenhum. Pela primeira vez em anos, Victor sentiu que estava fazendo algo verdadeiramente importante, algo que ia além dos números em uma planilha ou dos lucros trimestrais. Enquanto ajudava Rose a se levantar e chamava seu motorista particular, ele não podia imaginar que aquela noite mudaria não apenas a vida delas, mas também revelaria um passado que ele havia tentado esquecer por décadas. O caminho até o hospital foi silencioso, pontuado apenas pela respiração laboriosa de Rose e pelos sussurros preocupados de Olivia. Victor observava mãe e filha pelo retrovisor, uma sensação estranha crescendo em seu peito. Era como se estivesse vendo pela primeira vez a realidade que sempre existiu ao seu redor, mas que ele havia escolhido ignorar em sua busca obsessiva pelo sucesso financeiro. Quando chegaram ao hospital particular mais caro da capital, Victor não hesitou em usar toda a sua influência para garantir que Rose recebesse atendimento imediato e de primeira qualidade. Ele permaneceu na sala de espera com Olivia, que se encolheu na cadeira ao lado dele, claramente intimidada pelo ambiente luxuoso e pelos profissionais de saúde que se curvavam diante de Victor como se ele fosse realeza. Senhor, Olivia sussurrou após um longo período de silêncio. Se mamãe precisar ficar aqui, quem vai pagar? A gente não tem dinheiro para médico caro assim. Victor olhou para a menina, percebendo pela primeira vez como sua perspectiva de mundo havia se tornado distorcida pela riqueza. Para ele, o custo do tratamento médico era insignificante, mas para aquela família representava uma dívida impagável que poderia destruir qualquer chance de reconstruir suas vidas. Não se preocupe com isso, ele disse suavemente. Vou cuidar de tudo. Olivia o olhou com uma expressão de gratidão tão pura e intensa que Victor sentiu seu coração apertar. Quando foi a última vez que alguém havia olhado para ele daquela forma? Quando foi a última vez que suas ações haviam causado alívio genuíno em vez de apenas medo ou interesse financeiro? Horas se passaram antes que o médico finalmente emergisse da sala de emergência com uma expressão séria. Victor se levantou imediatamente, Olivia agarrando-se à sua mão com uma força surpreendente para alguém tão pequena. Como ela está? Victor perguntou, preparando-se para o pior. Foi por pouco, o médico respondeu, balançando a cabeça. Pneumonia avançada, desidratação severa e sinais de desnutrição crônica. Se vocês tivessem demorado mais algumas horas para trazê-la, o quadro poderia ter sido irreversível. Olivia começou a chorar silenciosamente, agarrando-se ainda mais forte à mão de Victor. Ele se abaixou para ficar na altura dela, um gesto que nunca havia feito antes com nenhuma criança. Sua mãe vai ficar bem, ele disse com uma certeza que nem ele mesmo sabia de onde vinha. Ela é forte e agora está recebendo o melhor cuidado possível. Enquanto aguardavam Rose acordar da sedação, Victor e Olivia permaneceram na sala de espera. A menina acabou adormecendo encostada nele, e pela primeira vez em décadas, Victor experimentou uma sensação de paz que o dinheiro nunca havia conseguido comprar. Olhando para aquela criança indefesa em seus braços, ele começou a questionar não apenas suas prioridades, mas toda a estrutura de valores sobre a qual havia construído sua vida. Não sabia ainda, mas aquela seria apenas a primeira de muitas noites que mudaria, para sempre, sua compreensão sobre o que realmente importa na vida. E nem imaginava que o passado que ele havia tentado enterrar estava prestes a ressurgir de uma forma que conectaria suas vidas de maneiras inimagináveis. O dia estava amanhecendo quando Rose finalmente acordou. E com ela, uma série de revelações que transformariam para sempre o destino daquelas três pessoas tão diferentes, mas que o destino havia reunido naquela noite aparentemente comum na despensa de uma mansão silenciosa. A luz suave do amanhecer entrava pelas janelas do hospital quando Rose finalmente abriu os olhos. Sua visão estava embaçada, mas aos
Poucos foi focalizando o ambiente ao seu redor. O quarto era luxuoso, nada parecido com os hospitais públicos pelos quais havia passado outras vezes. Paredes claras, equipamentos modernos e uma cama tão confortável que por um momento ela pensou estar sonhando. Mamãe! A voz de Olivia a trouxe completamente de volta à realidade. Sua filha estava sentada em uma poltrona ao lado da cama, os olhos vermelhos de tanto chorar e vigiar. Minha querida, Rose sussurrou, estendendo a mão trêmula para tocar o rosto da filha. Você está bem? O que aconteceu? Onde estamos? Antes que Olivia pudesse responder, a porta do quarto se abriu e Victor entrou carregando 2 xícaras de café e um suco para Olivia. Rose o observou com atenção, tentando processar a presença daquele homem elegante que claramente não pertencia ao mesmo mundo que elas. Como se sente? Victor perguntou, aproximando-se da cama com cuidado como se temesse assustá-la. Rose tentou se sentar, mas uma onda de tontura a fez desistir. Senhor, eu não entendo o que está acontecendo. Olivia me disse que o senhor nos trouxe aqui, mas isso não pode estar certo. Nós não temos como pagar um lugar como este. Você não precisa se preocupar com isso, Victor respondeu colocando o suco na mesa ao lado de Olivia. O importante agora é sua recuperação. Mas, senhor, Rose insistiu, sua voz ainda fraca, mas carregada de preocupação. Eu preciso trabalhar. Se eu não aparecer para limpar a casa que você limpa é a minha. Victor revelou calmamente. Rose ficou em silêncio por um momento, processando essa informação. Seus olhos se encheram de lágrimas e ela cobriu o rosto com as mãos. Oh, meu Deus! Senhor Alliance, eu peço milhões de desculpas. Olivia não deveria estar lá. Eu sei que quebrei todas as regras. E se o senhor quiser me demitir? Para! Victor a interrompeu, sua voz mais firme agora. Você não vai ser demitida e não precisa se desculpar por cuidar de sua filha quando estava doente. Olivia se aproximou da cama e segurou a mão da mãe. Mamãe, ele é diferente dos outros patrões que você já teve. Ele não gritou nem ficou bravo quando me encontrou comendo na despensa. Ele só se preocupou com a gente. Victor observou a interação entre mãe e filha, sentindo uma mistura estranha de emoções. A gratidão genuína em seus olhos o fazia questionar por que havia se tornado tão distante das pessoas que trabalhavam para ele. Quando havia sido a última vez que alguém em sua empresa o viu como um ser humano, em vez de apenas um chefe intimidador? Doutor disse que você teve pneumonia, Victor explicou. Disse também que você estava desnutrida e que se tivéssemos demorado mais algumas horas... Rose fechou os olhos, assimilando a gravidade da situação. Eu sabia que não estava bem, mas não podia parar de trabalhar. Se perdesse o emprego, Olivia e eu ficaríamos na rua. Há quanto tempo vocês estão passando por dificuldades? Victor perguntou, puxando uma cadeira para sentar mais perto da cama. Rose hesitou antes de responder. Desde que chegamos na capital. No interior, as coisas eram diferentes. Eu trabalhava como voluntária na igreja local, ajudando a preparar refeições para pessoas carentes. Não ganhava dinheiro, mas a comunidade nos apoiava. Olivia brincava com as outras crianças, ia à escola. Por que vieram para cá então? Victor perguntou, genuinamente curioso. O pároco disse que aqui eu teria melhores oportunidades de encontrar um trabalho que pagasse o suficiente para dar uma vida melhor para Olivia, Rose explicou. Ele até me deu uma carta de recomendação falando sobre meu trabalho na igreja. Foi assim que consegui o emprego na sua casa. Victor assentiu, começando a entender melhor a situação. E o pai de Olivia? Rose trocou um olhar significativo com a filha antes de responder. Olivia nunca conheceu o pai. Quando descobri que estava grávida, eu era muito jovem e ele não quis assumir a responsabilidade. Mamãe sempre cuidou de mim sozinha, Olivia acrescentou, sua voz cheia de orgulho. Ela é a pessoa mais corajosa que eu conheço. Victor observou a cumplicidade entre as duas e sentiu algo se mexer dentro dele. Havia algo na forma como Rose falava, na sua determinação silenciosa e na gentileza em seus olhos que lhe era estranhamente familiar. Mas antes que pudesse analisar melhor essa sensação, a enfermeira entrou no quarto.
Como está se sentindo, senhora Muller? A enfermeira perguntou, verificando os aparelhos conectados a Rose. Melhor, Rose respondeu. Muito melhor. Ótimo. O médico disse que você deve ficar internada por pelo menos mais 2 dias para garantir que a infecção foi completamente eliminada. A enfermeira explicou. Seus pulmões ainda precisam de cuidados. Rose ficou visivelmente preocupada. 2 dias? Mas eu não posso ficar tanto tempo longe do trabalho. Você vai ficar o tempo que for necessário, Victor disse com firmeza. E Olivia pode ficar na minha casa durante esse período. Senhor, eu não posso aceitar isso, Rose protestou. O senhor já fez muito mais do que deveria. Não posso impor minha filha. Não é imposição, Victor interrompeu. É o mínimo que posso fazer. A verdade era que Victor também não sabia exatamente por que estava fazendo tudo aquilo. Havia algo naquela situação que mexia com ele de uma forma que não conseguia explicar. Talvez fosse a inocência de Olivia ou a dignidade com que Rose enfrentava suas dificuldades, mas ele sentia uma necessidade quase urgente de protegê-las. Quando saíram do hospital, Victor levou Olivia de volta para a mansão. Durante o caminho, ela permaneceu quieta, observando a paisagem urbana através da janela do carro de luxo. Suas roupas simples contrastavam drasticamente com o interior em couro do veículo, mas ela não parecia intimidada, apenas observadora. — Você tem fome? Victor perguntou quando entraram na casa. — Um pouquinho, Olivia admitiu timidamente. Victor a levou até a cozinha, um ambiente que ele raramente frequentava. A maior parte de suas refeições era preparada pelos funcionários ou encomendada de restaurantes caros. Mas, naquele momento, ele sentiu o impulso de preparar algo com suas próprias mãos. — O que você gosta de comer? Ele perguntou, abrindo a geladeira. — Qualquer coisa está bom, Olivia respondeu. Mas Victor notou como seus olhos brilharam quando viram os ingredientes frescos e abundantes. Victor preparou um sanduíche simples com presunto, queijo e tomate e serviu com um copo de leite. Quando entregou o prato para Olivia, ela olhou para ele com uma expressão de gratidão tão intensa que o fez se sentir desconfortável. — Obrigada, ela disse, antes de comer devagar, saboreando cada mordida como se fosse a refeição mais deliciosa do mundo. Enquanto observava Olivia comer, Victor se pegou pensando em sua própria infância. Havia muito tempo que não permitia que essas lembranças viessem à tona, mas a presença daquela menina estava forçando-o a confrontar partes de si mesmo que havia enterrado há décadas. — Posso fazer uma pergunta? Olivia disse depois de terminar metade do sanduíche. — Claro. Por que você está sendo tão legal com a gente? A maioria dos patrões da mamãe nem olhava na nossa cara. A pergunta pegou Victor de surpresa. — Eu não sei ao certo, ele admitiu. Talvez porque vocês me lembrem que existem coisas mais importantes do que trabalho. Olivia sorriu, e naquele sorriso Victor viu algo que há muito havia perdido: esperança genuína. Mamãe sempre diz que as pessoas são boas no fundo, que às vezes elas só esquecem disso porque estão muito ocupadas ou tristes. Sua mãe é uma mulher sábia, Victor comentou. Ela é mesmo, Olivia concordou. Sabe, no interior, ela conhecia todo mundo. As pessoas sempre vinham pedir conselhos para ela, especialmente quando estavam passando por momentos difíceis. Ela tem um jeito especial de fazer as pessoas se sentirem melhor. Algo nessa descrição tocou uma corda sensível na memória de Victor. A imagem de uma mulher gentil consolando e cuidando de outros ecoou em sua mente como um eco distante. Mas antes que pudesse explorar essa sensação, seu celular tocou. Senhor Allianz, era a voz de Marco, seu assistente pessoal. O senhor perdeu 3 reuniões importantes esta manhã. Os investidores estão preocupados e o conselho administrativo quer saber onde o senhor está. Victor olhou para Olivia, que havia parado de comer, e o observava com atenção. Por um momento, sentiu o peso familiar da responsabilidade empresarial pressionando seus ombros. Mas, quando olhou novamente para aquela menina que havia passado a noite inteira em um hospital esperando sua mãe se recuperar, suas prioridades se esclareceram. Cancele todas as reuniões de hoje, Victor disse para o telefone, surpreso com sua própria decisão.
e reagende para a próxima semana. Senhor, mas... É uma ordem, Marco, e não quero ser incomodado pelo resto do dia, a menos que seja uma emergência real. Quando desligou, Victor percebeu que Olivia estava olhando para ele com admiração. Você cancelou coisas importantes por causa da gente? Ela perguntou. Não existe nada mais importante do que garantir que você e sua mãe estejam bem, Victor respondeu, e ao dizer essas palavras percebeu que realmente acreditava nelas. O resto do dia passou de uma forma que Victor nunca havia experimentado. Ele mostrou a casa para Olivia, vendo-a através dos olhos dela. A sala de estar com seus sofás gigantes, onde ela poderia se perder. A biblioteca com milhares de livros que ela observou com reverência. O jardim com a piscina que a fez suspirar de admiração. É como um palácio, ela disse em um sussurro. Às vezes parece uma prisão. Victor respondeu sem pensar, e imediatamente se arrependeu da honestidade. Mas Olivia apenas assentiu com compreensão. Mamãe sempre diz que casas grandes podem ser as mais vazias quando não tem amor dentro delas. As palavras da menina atingiram Victor como uma revelação. Durante anos ele havia preenchido aquela mansão com objetos caros e tecnologia de ponta, mas nunca havia realmente transformado aquele espaço em um lar. Era apenas um lugar onde ele dormia entre um dia de trabalho e outro. Naquela tarde, enquanto Olivia cochilava no sofá da sala principal, Victor ficou observando-a dormir. Havia algo profundamente pacífico em ter outra pessoa compartilhando aquele espaço, em saber que alguém estava ali não por interesse financeiro ou obrigação profissional, mas simplesmente porque precisava de cuidado e proteção. Quando ela acordou, eles prepararam juntos algo para o lanche. Victor descobriu que nunca havia realmente prestado atenção em como era reconfortante o simples ato de compartilhar uma refeição com alguém. Olivia contou histórias sobre a vida no interior, sobre as festas da igreja onde todos contribuíam com algum prato, sobre as noites em que sua mãe a ensinava a ler usando livros emprestados da biblioteca comunitária. Mamãe sempre dizia que não importa o quanto pouco a gente tem, sempre podemos compartilhar alguma coisa, Olivia disse, lambendo os dedos cheios de geleia. E vocês, realmente faziam isso? Mesmo tendo tão pouco? Victor perguntou. Principalmente por isso, Olivia respondeu com naturalidade. Mamãe dizia que quem já passou necessidade entende melhor como é importante ajudar os outros. Essa filosofia de vida era completamente oposta a tudo o que Victor havia aprendido durante sua ascensão ao sucesso. No mundo dos negócios, a regra era acumular, proteger, guardar para si. Mas ali estava uma criança de 17 anos explicando um conceito de generosidade que ele havia perdido em algum lugar do caminho. Quando chegou a noite, Victor preparou um quarto de hóspedes para Olivia. Ela ficou encantada com a cama king size, o banheiro privativo e a televisão de tela grande. Mas quando foi dormir, Victor a encontrou encolhida em apenas uma pequena parte da cama gigante. — Está tudo bem? Ele perguntou. — Está sim, ela respondeu, mas sua voz soava pequenininha no quarto grande. É só que é muito silencioso aqui. Na nossa casa eu conseguia ouvir mamãe respirando no quarto ao lado. Victor sentiu seu coração apertar. Sem pensar muito, ele perguntou, — Você gostaria que eu ficasse aqui até você adormecer? Os olhos de Olivia se iluminaram. Poderia? Victor puxou uma poltrona para perto da cama e se sentou. Claro. Enquanto Olivia fechava os olhos e gradualmente relaxava, Victor ficou ali pensando em como aquele dia havia mudado alguma coisa fundamental dentro dele. Pela primeira vez em anos, ele se sentia verdadeiramente útil, não por causa de algum negócio fechado ou lucro obtido, mas por ter proporcionado segurança e cuidado a uma criança que precisava. Quando ela finalmente adormeceu, Victor ficou observando seu rosto tranquilo. Havia algo naqueles traços delicados, na forma como ela sorria mesmo dormindo, que continuava a despertar memórias vagas em sua mente, memórias de uma época que ele havia tentado esquecer, de um tempo em que também era apenas uma criança,
precisando de cuidado e proteção. Mas ainda não sabia que essas memórias estavam prestes a se tornar muito mais claras e que o reencontro com Rose no dia seguinte revelaria conexões que mudariam para sempre a compreensão que tinha sobre seu próprio passado. 2 dias depois, Victor e Olivia retornaram ao hospital para buscar Rose. A menina havia passado aquele tempo transformando lentamente a rotina da mansão, trazendo uma energia que Victor não sabia que estava faltando. Ela havia explorado cada canto da propriedade com curiosidade infantil. Fazia perguntas sobre tudo que, via e mais importante, havia começado a fazer Victor rir de uma forma que ele não lembrava de ter experimentado na idade adulta. Quando entraram no quarto do hospital, Rose estava sentada na beira da cama, vestindo as mesmas roupas que usava quando chegou, mas agora limpas e passadas pelas enfermeiras. Ela parecia muito melhor, com cor no rosto e um brilho nos olhos que havia estado ausente na noite em que a encontraram. «Mamãe!» Olivia correu para os braços da mãe, e Victor observou o reencontro com um sorriso involuntário. «Minha querida», Rose sussurrou, abraçando a filha com força. «Senti tanto sua falta. Como você está? Foi educada com o Sr. Alliance?» «Mamãe, ele é incrível», Olivia disse animada. «Me mostrou toda a casa, fizemos comida juntos, e ele até ficou comigo até eu dormir porque eu estava com um pouquinho de medo do quarto grande». Rose olhou para Victor por cima da cabeça de Olivia, seus olhos brilhando com gratidão. «Sr. Alliance, não tenho palavras para agradecer tudo o que fez por nós. Não sei como vou conseguir retribuir tamanha bondade». «Não precisa retribuir nada», Victor respondeu, aproximando-se. «Como está se sentindo?» «Muito melhor, graças ao Senhor. Os médicos disseram que posso voltar para casa hoje, mas que preciso descansar por pelo menos uma semana antes de voltar ao trabalho». Victor hesitou por um momento antes de falar. «Na verdade, eu queria conversar com você sobre isso. Que tal irmos para casa primeiro?» Durante o caminho de volta à mansão, Rose ficou em silêncio, claramente intimidada pelo interior luxuoso do carro. Victor notou como ela mantinha as mãos cuidadosamente dobradas no colo, como se tivesse medo de tocar em alguma coisa e danificá-la. «Senhor», ela disse finalmente, «preciso encontrar um lugar para Olivia e eu morarmos. Sei que não posso voltar para o quarto que dividíamos na pensão, e com essa semana de licença médica, vocês vão ficar na minha casa», Victor disse simplesmente. Rose virou-se para ele, surpresa. «Senhor, isso é impossível. Já abusamos demais de sua generosidade». «Não é abuso quando é oferecido livremente», Victor replicou. «Além do mais, Olivia já escolheu seu quarto favorito e seria uma pena decepcioná-la». Olivia riu da poltrona ao lado. «É verdade, mamãe. Tem uma banheira enorme que parece uma piscina pequena». Pela primeira vez desde que a conheceu, Victor viu Rose sorrir de verdade. Era um sorriso que transformava completamente seu rosto, tornando-a ainda mais parecida com Olivia. Mas havia algo mais, algo que fazia Victor sentir uma familiaridade estranha. Quando chegaram à mansão, Rose ficou visivelmente impressionada com a grandiosidade do lugar onde havia trabalhado apenas algumas noites. Caminhar pelos corredores como convidada em vez de funcionária era uma experiência completamente diferente. «É ainda mais bonito de dia», ela murmurou, observando a luz do sol entrando pelas janelas grandes e iluminando as obras de arte. Victor a levou até a sala de estar principal, onde se sentaram confortavelmente. Olivia imediatamente se acomodou no sofá ao lado da mãe, recostando a cabeça em seu ombro como se precisasse confirmar que ela realmente estava ali e estava bem. «Quero fazer uma proposta», Victor começou, suas próprias palavras o surpreendendo. «Gostaria de oferecer a você uma posição diferente aqui na casa». Rose franziu a testa, confusa. «Uma posição diferente? Em vez de trabalhar como faxineira noturna, que tal ser a administradora da casa? Supervisionaria os outros funcionários, organizaria a agenda doméstica, cuidaria da manutenção geral da propriedade?» «Senhor, eu não tenho experiência com esse tipo de responsabilidade», Rose protestou. «Mas você tem algo mais importante. Você tem a capacidade de cuidar,
das pessoas e fazer com que se sintam em casa, Victor explicou. Olivia me contou sobre seu trabalho na igreja, sobre como você ajudava as pessoas. É essa sensibilidade que eu preciso aqui. Rose ficou em silêncio por um longo momento, processando a oferta. E o salário seria 3 vezes mais do que você ganhava como faxineira, Victor disse. Além de moradia completa para vocês duas, plano de saúde, e Olivia poderia estudar na melhor escola particular da região. Os olhos de Rose se encheram de lágrimas. Senhor Alliance, isso é um sonho. Mas por quê? Por quê? Está fazendo tudo isso por nós? Victor olhou para Rose por um longo momento, estudando seus traços. Havia algo nela que continuava a despertar memórias fragmentadas, sensações de um passado que ele havia tentado enterrar. Honestamente, não sei ao certo, mas sinto que vocês trouxeram algo para esta casa que estava faltando há muito tempo. O quê? Rose perguntou suavemente. Vida, Victor respondeu. Amor verdadeiro. Um propósito que vai além do dinheiro. Olivia se endireitou no sofá. Mamãe, posso conhecer a escola? Rose riu através das lágrimas. Calma, minha querida. Ainda estamos conversando sobre isso. Na verdade, Victor disse, pegando o telefone, posso ligar agora para a diretora da escola e agendar uma visita para amanhã, se vocês quiserem. Rose olhou para a filha, vendo a esperança brilhando em seus olhos, e assentiu. Seria maravilhoso. Enquanto Victor fazia a ligação, Rose observava o ambiente ao seu redor. Tudo era lindo, mas havia uma qualidade fria na decoração, como se tudo fosse escolhido por sua aparência em vez de seu valor sentimental. Não havia fotografias pessoais, nada que indicasse a personalidade ou a história do dono da casa. Sr. Alliance, ela disse quando ele terminou a ligação, posso fazer uma pergunta pessoal? Claro. Você sempre morou sozinho aqui? Victor hesitou. Há muitos anos, sim. E sua família, seus pais? A expressão de Victor se fechou ligeiramente. Não tenho família. Rose notou a mudança em seu tom e decidiu não insistir no assunto, mas sua experiência cuidando de pessoas na igreja havia lhe ensinado a reconhecer quando alguém carregava feridas profundas do passado. Bem, ela disse suavemente, agora você tem nós duas, se quiser. As palavras de Rose atingiram Victor como um soco no estômago. Há quanto tempo ninguém se oferecia para fazer parte de sua vida sem querer algo em troca? Há quanto tempo alguém o via como mais do que apenas uma fonte de dinheiro ou poder? Gostaria muito disso, ele admitiu, sua voz mais baixa do que o normal. O resto da tarde passou tranquilamente. Rose descansou no sofá, enquanto Victor e Olivia preparavam o jantar juntos. Era surreal para ele, que sempre jantava sozinho ou em restaurantes caros, estar ali cortando legumes e ouvindo Olivia contar histórias sobre suas amigas do interior. Sabe, no começo eu fiquei triste quando mamãe disse que tinha que sair de lá. Olivia disse, mexendo o molho como Victor havia ensinado. Mas agora acho que talvez tenha sido o destino que trouxe a gente aqui. Por que acha isso? Victor perguntou. Porque lá a mamãe ajudava outras pessoas, mas não tinha ninguém para ajudar ela. Aqui ela tem você. A simplicidade com que Olivia via as coisas continuava a impressionar Victor. Para ela não havia complicações ou segundas intenções, apenas pessoas que precisavam de cuidado e outras que podiam oferecê-lo. Durante o jantar, Rose contou mais sobre sua vida no interior. Falou sobre como havia começado a trabalhar na igreja quando Olivia era ainda bebê, sobre as famílias que ajudou durante os momentos difíceis, sobre as crianças órfãs que cuidou quando não tinham para onde ir. Sempre me senti chamada para cuidar dos outros, ela explicou. Desde pequena, quando via alguém sofrendo, sentia uma necessidade de ajudar. E quando você era criança? Victor perguntou tentando soar casual. Alguém cuidou de você da mesma forma? Rose sorriu com tristeza. Meus pais morreram quando eu era adolescente. Fiquei sozinha por um tempo, mas sempre aparecia alguém para me ajudar nos momentos mais difíceis. Aprendi que o mundo tem muito mais bondade do que a gente imagina. Só precisamos estar atentos para vê-la. Algo nessa
Descrição fez o coração de Victor acelerar. Você sempre morou no interior? Não, Rose respondeu pensativa. Na verdade, nasci aqui na capital. Vivi aqui até os 15 anos. Depois fui para o interior morar com uma tia. E por que saiu daqui? Rose hesitou olhando para Olivia, que estava concentrada em sua refeição. Alguns bairros da capital eram perigosos naquela época. Minha tia achou melhor eu ir para um lugar mais tranquilo. Victor sentiu uma sensação estranha crescendo dentro dele. Em que bairro você morava? Na zona leste, perto do... Bem, era uma região bem carente. Muitas crianças de rua, famílias passando necessidade. Eu sempre tentava ajudar quando podia, mesmo sendo criança também. O garfo escorregou da mão de Victor e caiu no prato com um barulho alto. Rose e Olivia olharam para ele, preocupadas. Está tudo bem? Rose perguntou. Sim, desculpe, é que você me fez lembrar de alguma coisa, Victor disse, tentando manter a voz estável. De quê? Victor não respondeu imediatamente. Sua mente estava trabalhando freneticamente, processando datas, lugares, memórias que havia tentado esquecer. A zona leste da capital, uma adolescente bondosa que ajudava crianças carentes, alguém que cuidava dos outros mesmo tendo pouco. Quantos anos você tem? Ele perguntou abruptamente. Rose pareceu surpresa com a pergunta direta. 37. Desculpe, ele disse, percebendo que estava agindo de forma estranha. Apenas me lembrou de alguém que conhecia há muito tempo. Mas durante o resto do jantar, Victor mal conseguiu se concentrar na conversa. Sua mente estava voltando constantemente para memórias que havia enterrado há décadas, fragmentos de lembranças de uma época em que era apenas um menino abandonado nas ruas perigosas da zona leste da capital. Havia alguém, uma menina mais velha, que às vezes aparecia e ajudava as crianças de rua. Ela trazia comida escondida, cuidava de ferimentos, oferecia um cobertor quente nas noites frias. Ele nunca soube seu nome, mas lembrava do rosto gentil, dos cabelos loiros, da voz suave que o consolava quando estava com medo. Será que era possível? Será que Rose era... Victor balançou a cabeça, tentando afastar esses pensamentos. Era coincidência demais, improvável demais. Mas a sensação de familiaridade que sentia desde que a conheceu continuava crescendo. E agora tinha uma explicação possível que o deixava completamente abalado. Depois do jantar, enquanto Rose dava banho em Olivia, Victor ficou sozinho na sala, perdido em pensamentos. Se suas suspeitas estivessem corretas, se Rose fosse realmente a menina que havia cuidado dele durante os piores momentos de sua infância, isso significaria que sua chegada em sua vida não era acaso, mas sim um círculo se fechando de uma forma que ele nunca poderia ter imaginado. Mais importante ainda, significaria que ele finalmente tinha a chance de retribuir a bondade que havia salvado sua vida há mais de 2 décadas. Mas antes de agir baseado em suspeitas, ele precisava ter certeza. E para isso, precisaria fazer perguntas que talvez trouxessem de volta memórias dolorosas tanto para ele quanto para ela. Quando Rose desceu para a sala depois de colocar Olivia na cama, Victor estava esperando com 2 xícaras de chá quente. Muito obrigada, ela disse, aceitando a xícara e se sentando no sofá em frente a ele. Olivia está radiante. Nunca vi minha filha tão feliz. Ela é uma criança especial, Victor comentou, assim como a mãe dela. Rose sorriu corada. Senhor Alliance. Victor, ele a interrompeu. Por favor, me chame de Victor. Victor, ela repetiu, como se estivesse testando o nome. Posso perguntar uma coisa sobre você agora? Claro. Você mencionou que não tem família, mas todo mundo tem família, mesmo que não more junto. Você realmente não tem ninguém? Victor ficou em silêncio por um longo momento, debatendo internamente se deveria abrir aquela porta que havia mantido trancada por tanto tempo. Não, ele disse finalmente. Meus pais me abandonaram quando eu era muito pequeno. Cresci nas ruas da zona leste da capital até conseguir uma vaga em um orfanato quando tinha 9 anos. Rose quase deixou a xícara de chá cair. Você cresceu nas ruas? Dos 5 aos 9 anos, Victor confirmou,
observando atentamente a reação dela. Foram os piores anos da minha vida. Frio, fome, medo constante. Eu provavelmente não teria sobrevivido se não fosse por... Ele parou, observando como Rose havia ficado pálida. Se não fosse por quê? Ela perguntou em um sussurro. Por uma menina. Victor continuou, sua voz ficando mais baixa. Uma menina um pouco mais velha que eu, que às vezes aparecia e cuidava das crianças que não tinham ninguém. Ela nunca disse seu nome, mas eu sempre lembrei do rosto dela. Cabelos loiros, olhos gentis e uma voz que conseguia fazer qualquer criança se sentir segura. As lágrimas começaram a rolar pelo rosto de Rose. Victor, ela sussurrou. Que idade você tem? 42. Rose fez os cálculos rapidamente e suas lágrimas se intensificaram. Meu Deus, ela murmurou. É você. É realmente você. Victor sentiu seu coração acelerar. Você se lembra de mim? Um menino pequeno, magro demais, com olhos grandes e tristes. Rose disse através das lágrimas. Você sempre ficava escondido atrás dos prédios abandonados, mas quando me via chegando com comida, corria para me encontrar. Você nunca falava muito, mas tinha esse jeito de olhar para mim como se eu fosse um anjo. Victor se levantou do sofá e foi se ajoelhar na frente de Rose pegando suas mãos. Você salvou minha vida, ele disse, sua própria voz embargada. Não uma vez, mas várias. Se não fosse por você, eu teria desaparecido nas estatísticas de crianças de rua. E eu nunca soube o que aconteceu com você, Rose chorou. Quando parei de te ver na região, fiquei preocupada. Pensei que, talvez... Consegui uma vaga no orfanato, Victor explicou. De lá fui para uma família adotiva. Estudei, trabalhei, construí tudo isso. Mas nunca esqueci você. Nunca esqueci a bondade que você mostrou quando eu mais precisava. Rose tocou o rosto de Victor com ternura, como se estivesse vendo o menino que ele havia sido. Você se tornou um homem tão bem-sucedido, ela disse com orgulho. Sempre soube que você era especial. E você continuou sendo a mesma pessoa generosa que sempre foi, Victor respondeu, cuidando de Olivia, ajudando na igreja, sendo a luz na vida de outras pessoas. Eles ficaram ali por um momento, absorvendo a magnitude daquele reencontro. O menino abandonado e a menina que o havia salvado, reunidos depois de mais de 2 décadas, por uma coincidência que parecia impossível demais para ser real. Agora entendo, Rose disse finalmente. Entendo por que você está fazendo tudo isso por nós. Você está retribuindo. Não, Victor a corrigiu suavemente. Não estou retribuindo. Estou finalmente fazendo o que sempre quis fazer, cuidar de você como você cuidou de mim. Agora é a minha vez de ser a luz na sua vida. Naquela noite, pela primeira vez desde que se tornara adulto, Victor não se sentiu sozinho no mundo. Ele tinha uma família, não de sangue, mas de escolha e de coração. E pela primeira vez em décadas, o futuro parecia cheio de possibilidades que iam muito além do sucesso financeiro. Nas semanas que se seguiram à revelação, a vida na mansão Allianz passou por transformações que nenhum dos 3 havia antecipado. Rose assumiu oficialmente seu novo cargo como administradora da propriedade, mas sua presença mudou muito mais do que apenas a organização da casa. Victor descobriu que ter uma família verdadeira significava muito mais do que simplesmente dividir o mesmo espaço. Pela manhã, ele era despertado pelo som de risadas vindas da cozinha, onde Rose e Olivia preparavam o café da manhã juntas. O cheiro de pão caseiro e café fresco havia substituído o silêncio frio, que sempre caracterizou suas manhãs solitárias. Bom dia, Victor disse, entrando na cozinha uma manhã, ainda, ajustando a gravata. Bom dia, Olivia respondeu alegremente, correndo para abraçá-lo. Havia se tornado um ritual matinal que Victor aguardava ansiosamente. Rose se virou do fogão sorrindo. O café está quase pronto. Olivia insistiu em fazer panquecas especiais para você. Especiais como? Victor perguntou brincalhão. Com formato de coração, Olivia anunciou orgulhosamente, mostrando a frigideira onde as panquecas estavam dourado em formatos imperfeitos, mas claramente feitos com amor.
Victor sentiu seu coração se aquecer. Durante todos os anos de sua vida adulta, suas manhãs começavam com relatórios financeiros e ligações urgentes. Agora começavam com abraços e panquecas em formato de coração feitas por uma criança que o via como família. São as panquecas mais bonitas que já vi, ele disse, e viu os olhos de Olivia brilharem de orgulho. Enquanto tomavam café da manhã juntos, Rose atualizada Victor sobre os ajustes que estava fazendo na rotina da casa. Reorganizei os horários de todos os funcionários para que trabalhem durante o dia, ela explicou. Assim você pode realmente relaxar à noite quando chega em casa. E como eles reagiram às mudanças? Victor perguntou. Bem, no início ficaram um pouco confusos sobre receber ordens de alguém que até recentemente era uma funcionária. Como eles, Rose admitiu. Mas quando explicei que as mudanças eram para melhorar o ambiente de trabalho para todos, eles se adaptaram bem. Victor assentiu, impressionado com a forma como Rose havia lidado com a transição. Ela tinha uma habilidade natural para liderar sem ser autoritária, algo que ele havia lutado para aprender durante anos no mundo corporativo. Tenho mais uma novidade, Rose disse, com um sorriso misterioso. Consegui convencer a senhora Maria, a cozinheira, a me ensinar algumas receitas especiais. Pensei que seria legal se pudéssemos ter jantares caseiros de verdade às vezes. Jantares caseiros, Victor repetiu, como se o conceito fosse estranho para ele. Sabe, comida feita com carinho, todos sentados juntos conversando sobre o dia, Olivia explicou, como se fosse a coisa mais natural do mundo. Como uma família de verdade. A palavra família ainda causava uma reação intensa em Victor. Durante tanto tempo, ele havia acreditado que família era algo que ele simplesmente não podia ter. Um luxo reservado para pessoas que não haviam começado a vida nas ruas. Mas ali estava ele, descobrindo que família tinha muito menos a ver com sangue e muito mais a ver com escolhas diárias de cuidado e amor. Mas, tarde naquela manhã, Victor estava em seu escritório quando Marco, seu assistente pessoal, chegou para a reunião semanal. Mas algo no comportamento de Marco parecia diferente. Ele estava mais tenso do que o normal. Senhor Allians, Marco começou hesitante. Preciso conversar com o senhor sobre algumas preocupações que surgiram no escritório. Que tipo de preocupações? Victor perguntou, desviando a atenção dos papéis que estava revisando. Bem, tem havido comentários sobre as mudanças em sua agenda, Marco explicou cuidadosamente. Alguns investidores notaram que o senhor tem cancelado ou adiado reuniões importantes mais frequentemente nas últimas semanas. Victor franziu a testa. Cancelei apenas reuniões que não eram urgentes para poder estar presente em momentos importantes para minha família. Sua família? Marco repetiu claramente confuso. Senhor, desculpe a pergunta, mas não entendo. O senhor sempre disse que não tinha família. As coisas mudaram, Victor respondeu simplesmente. Marco hesitou antes de continuar. Senhor, também tem havido especulações sobre a nova situação de moradia. Os funcionários da casa comentaram que agora há uma mulher e uma criança morando aqui permanentemente. Victor sentiu uma pontada de irritação. E qual é o problema com isso? Bem, alguns dos investidores mais conservadores estão se perguntando se isso pode afetar suas decisões de negócios. Eles estão preocupados que, como posso dizer isso diplomaticamente, que o senhor possa estar sendo influenciado ou manipulado. A irritação de Victor se transformou em raiva. Manipulado? Senhor, eu não estou dizendo isso. Apenas relatando as preocupações que ouvi, Marco se apressou a esclarecer. Mas acho que seria prudente considerar como gerenciar essas percepções. Victor se levantou de sua cadeira, claramente agitado. Marco, quero que você deixe muito claro para qualquer pessoa que tenha preocupações sobre minha vida pessoal. Minhas decisões de negócios são baseadas em análise cuidadosa e estratégia sólida, como sempre foram. O fato de eu agora ter pessoas que amo em minha vida só torna essas decisões mais importantes, não menos confiáveis. Sim, senhor, Marco respondeu, mas Victor podia ver que ele ainda estava preocupado. Depois que Marco saiu, Victor ficou sozinho em seu escritório,
pensando sobre o que havia ouvido. Era ingênuo da sua parte pensar que mudanças tão significativas em sua vida pessoal passariam despercebidas no mundo dos negócios. Mas a sugestão de que Rose e Olivia pudessem estar o manipulando o incomodava profundamente. Naquela tarde, quando chegou em casa, Victor encontrou Rose no jardim com Olivia, ensinando-a a plantar flores em um pequeno canteiro que haviam preparado juntas. "Como foi seu dia?" Rose perguntou, notando imediatamente que algo estava incomodando Victor. "Interessante", Victor respondeu, observando Olivia concentrada em plantar com cuidado uma pequena muda. "Parece que nossa nova situação familiar está causando comentários no escritório." Rose franziu a testa, preocupada. "Que tipo de comentários?" Victor hesitou, não querendo preocupá-la desnecessariamente. "Apenas algumas pessoas questionando se minhas decisões de negócios podem ser afetadas pelo fato de ter vocês duas em minha vida." Rose se levantou lentamente, limpando a terra das mãos. "Victor, se nossa presença aqui está causando problemas, para você..." "Não." Victor a interrompeu firmemente. "Vocês não são o problema. O problema são pessoas que não conseguem entender que ter uma família me torna um homem melhor, não pior." Olivia olhou para cima do seu plantio. "Por que as pessoas não acreditam que famílias são boas?" A pergunta inocente da menina fez Victor perceber quão distorcida era a perspectiva do mundo dos negócios. "Acho que algumas pessoas esqueceram que dinheiro e sucesso são ferramentas para construir uma vida melhor, não o objetivo final. Mamãe sempre diz que o trabalho é importante, mas as pessoas que amamos são mais importantes." Olivia comentou, voltando às suas flores. "Sua mãe é muito sábia", Victor disse, olhando para Rose com admiração. Naquela noite, depois que Olivia foi dormir, Victor e Rose se sentaram na varanda, observando as estrelas. Havia uma tranquilidade naqueles momentos que Victor nunca havia experimentado antes, mas também uma nova responsabilidade que às vezes o deixava ansioso. "Rose", ele disse finalmente, "preciso que você saiba que pode haver desafios pela frente. Pessoas questionando nossas motivações, tentando criar problemas. Você está se arrependendo?" Rose perguntou suavemente. "Jamais", Victor respondeu sem hesitação. "Mas quero que você esteja preparada. O mundo dos negócios pode ser cruel com pessoas que eles veem como ameaças ao status quo." Rose se virou para encará-lo. "Victor, passei anos cuidando de pessoas que a sociedade havia abandonado. Enfrentei julgamentos, críticas e pessoas que achavam que eu estava perdendo tempo cuidando de gente que não valia a pena. Se aprendi alguma coisa, é que quando você está fazendo a coisa certa, sempre haverá pessoas tentando desencorajá-lo." "E o que você fazia quando isso acontecia?" "Continuava fazendo a coisa certa", Rose respondeu com um sorriso. "E lembrava que as opiniões das pessoas que não conhecem meu coração não definem quem eu sou." Victor segurou a mão dela, sentindo uma força e sabedoria que iam muito além dos anos dela. "Como você ficou tão forte?" "Acho que você fica forte quando precisa ser forte pelos outros", Rose respondeu. "Quando Olivia nasceu, eu sabia que ela precisava de uma mãe que não desistisse nunca, mesmo quando as coisas ficassem difíceis. Isso me ensinou que a gente sempre tem mais coragem do que imagina." "E agora?" Victor perguntou. "Agora vocês dois são minha família", Rose disse simplesmente. "E eu protejo minha família." Nas semanas seguintes, Victor começou a implementar algumas mudanças em sua abordagem profissional. Em vez de cancelar reuniões importantes, ele começou a agendá-las de forma mais eficiente, garantindo que pudesse estar presente para os momentos importantes em casa sem comprometer seus negócios. Rose, por sua vez, começou a acompanhar alguns aspectos dos negócios de Victor, não por ambição pessoal, mas para entender melhor o mundo que ocupava tanto do tempo e energia dele. Sua perspectiva única, vinda de anos cuidando de pessoas em dificuldades, começou a influenciar algumas das decisões filantrópicas da empresa de Victor. "E se criássemos um programa para ajudar mães solteiras a encontrarem empregos estáveis?", Rose sugeriu, durante um jantar. "Você tem tantas empresas, deve precisar de funcionários em diversos setores." Victor parou de comer,
considerando a ideia. Seria um programa piloto interessante. Poderíamos oferecer treinamento, suporte para cuidado infantil e acompanhamento psicológico, Rose acrescentou. Muitas dessas mulheres carregam traumas que afetam sua capacidade de trabalhar consistentemente. Olivia, que estava ouvindo a conversa com atenção, disse: "Isso significa que outras crianças como eu poderiam ter mães que não precisam se preocupar tanto?" "Exatamente", Victor respondeu, sorrindo para ela. "Sua mãe está me ensinando que os melhores negócios são aqueles que ajudam pessoas." Foi naquele momento que Victor percebeu que Rose estava fazendo muito mais do que apenas administrar sua casa. Ela estava ajudando-o a redescobrir o propósito por trás de seu sucesso, lembrando-o de que poder e riqueza só tinham valor real quando usados para melhorar a vida de outras pessoas. Mas nem tudo seria tão simples. Na semana seguinte, Victor receberia uma ligação que testaria exatamente quão forte era sua nova família e quão longe ele estaria disposto a ir para protegê-las. A ligação veio de um jornalista investigativo, conhecido por expor escândalos envolvendo empresários ricos. "Senhor Alliance", a voz ao telefone era gravemente séria. "Gostaria de dar-lhe a oportunidade de comentar sobre algumas informações que chegaram até nós sobre sua vida pessoal recente." Victor sentiu seu estômago afundar. "Que tipo de informações?" "Informações sobre uma mulher e uma criança que estão morando em sua casa e sobre mudanças suspeitas em seus padrões de negócio. Algumas pessoas estão sugerindo que pode haver aspectos questionáveis nessa situação." "Questionáveis como?" Victor perguntou, sua voz ficando perigosamente baixa. "Bem, um homem solteiro rico de repente acolhendo uma mulher em dificuldades financeiras e sua filha. Alguns poderiam interpretar isso de várias formas. Gostaria de esclarecer a natureza dessa relação antes de publicarmos nossa matéria?" Victor percebeu imediatamente o que estava acontecendo. Alguém estava deliberadamente espalhando insinuações maliciosas sobre sua família, tentando criar um escândalo onde não existia nenhum. "Posso saber quem está fornecendo essas informações?" Victor perguntou. "Nossos fontes são confidenciais, mas são pessoas próximas ao seu círculo de negócios", o jornalista respondeu. Victor desligou o telefone com raiva, mas também com determinação. Agora ele sabia que alguém em seu próprio círculo profissional estava tentando usar sua felicidade pessoal contra ele. Mas eles não tinham ideia de quão forte ele havia se tornado desde que encontrou sua verdadeira família. Era hora de mostrar ao mundo que Victor Alliance não apenas havia encontrado amor verdadeiro, mas que estava disposto a lutar por ele com toda a força que construíra durante décadas de sucesso nos negócios. A guerra estava apenas começando, mas desta vez Victor não lutaria sozinho. A matéria foi publicada na manhã seguinte e Victor sentiu seu coração afundar ao ler as manchetes sensacionalistas que distorciam completamente a realidade de sua família. "Milionário solteiro e a misteriosa família que mudou sua fortuna", dizia o título principal, seguido de especulações maldosas sobre as verdadeiras motivações por trás do relacionamento. Victor estava em seu escritório quando Rose ligou, sua voz tremendo. "Victor, você viu?" "Vi." Ele interrompeu, percebendo que ela estava chorando. "Onde você está?" "Em casa com Olivia. Ela ouviu algumas crianças da escola comentando sobre a matéria. Voltou para casa perguntando se éramos pessoas más." Victor fechou os olhos, sentindo uma raiva que há muito tempo não experimentava. "Estou indo para casa agora. Não saiam de lá, não atendam telefone de números desconhecidos." Durante todo o trajeto até a mansão, Victor pensou em como proteger sua família daquela situação. Ele havia enfrentado muitas batalhas no mundo dos negócios, mas nunca uma que envolvesse as pessoas que amava. Desta vez, não era apenas sobre dinheiro ou poder, era sobre proteger a felicidade e a dignidade das duas pessoas que haviam dado verdadeiro sentido à sua vida. Quando chegou em casa, encontrou Rose na sala, abraçando Olivia, que chorava silenciosamente.
A cena partiu seu coração. Aquela menina, que havia chegado em sua vida trazendo apenas alegria e amor, agora estava sofrendo por causa de pessoas cruéis que não conseguiam aceitar que algo bom pudesse existir sem segundas intenções. Vem cá, Victor disse suavemente, abrindo os braços. Olivia correu para ele e Victor a ergueu, sentando-a no sofá ao lado de Rosie. Por que as pessoas estão dizendo coisas ruins sobre nossa família? Olivia perguntou, seus olhos vermelhos de tanto chorar. Victor respirou fundo antes de responder. Às vezes, quando as pessoas não entendem o amor verdadeiro, elas inventam explicações ruins para algo que é bom. Mas nós sabemos que nossa família é boa, Rosie disse, passando a mão no cabelo da filha. E isso é o que importa. Não para mim, Victor disse com determinação. Não vou permitir que vocês sofram por causa da ignorância e maldade de outras pessoas. Rosie o olhou preocupada. Victor, o que você está pensando em fazer? Vou esclarecer a verdade, Victor respondeu. Vou contar nossa história real, desde o começo. As pessoas merecem saber como nos conhecemos, por que vocês estão em minha vida e o que realmente significa ter uma família. Você tem certeza? Rosie perguntou. Isso significa expor nosso passado, falar sobre quando você vivia nas ruas, sobre como eu te ajudei. É exatamente isso que eu quero que as pessoas saibam, Victor disse. Quero que entendam que esta não é uma história sobre um homem rico aproveitando-se de uma mulher vulnerável. É a história de um menino perdido que reencontrou a pessoa que salvou sua vida e de como o amor verdadeiro pode transformar qualquer coisa. Naquela tarde, Victor convocou uma coletiva de imprensa. Contra os conselhos de Marco e de seus advogados, ele decidiu falar pessoalmente sobre sua família e sua história. O salão de eventos da empresa de Victor estava lotado de jornalistas, blogueiros e pessoas curiosas. Câmeras de televisão e equipamentos de transmissão ao vivo ocupavam todo o espaço disponível. Victor havia insistido que Rosie e Olivia não precisavam estar presentes, mas ambas quiseram apoiá-lo. Boa tarde. Victor começou, sua voz firme e clara. Convoquei esta coletiva para esclarecer informações incorretas que foram publicadas sobre minha família. Ele fez uma pausa, olhando diretamente para as câmeras. Sim, eu disse minha família. Rosie Muller e sua filha Olivia não são pessoas que se aproveitaram de minha riqueza. São a família que eu nunca pensei que poderia ter. Victor começou a contar sua história desde o início, sem omitir os detalhes difíceis de sua infância nas ruas. Ele descreveu como Rosie, então uma adolescente, arriscou sua própria segurança para cuidar de crianças abandonadas, incluindo ele mesmo. Quando encontrei Olivia, na despensa de minha casa procurando restos de comida, não vi uma oportunidade de exploração. Victor disse, sua voz carregada de emoção. Vi uma criança na mesma situação desesperadora em que eu estive há mais de 30 anos. E quando conheci Rosie novamente, não vi uma mulher tentando se aproveitar de minha riqueza. Vi a mesma pessoa bondosa que havia salvado minha vida quando eu era apenas um menino assustado e sozinho. O salão estava em completo silêncio. Mesmo os jornalistas mais cínicos pareciam tocados pela sinceridade evidente de Victor. Vocês querem saber a verdade sobre minha família? Victor continuou. A verdade é que elas me salvaram novamente. Eu havia construído um império financeiro, mas vivia em uma prisão emocional. Rosie e Olivia me ensinaram que sucesso sem amor é apenas uma forma sofisticada de fracasso. Um jornalista levantou a mão. Senhor Allians, alguns críticos sugerem que essas mudanças em sua vida pessoal podem afetar negativamente seus negócios. Como responde a isso? Victor sorriu pela primeira vez durante a coletiva. Meus negócios nunca estiveram melhor. Quando você tem pessoas que ama para proteger e cuidar, suas decisões se tornam mais importantes, não menos. Você trabalha não apenas para acumular riqueza, mas para construir um legado que tenha significado. Outro jornalista perguntou. E quanto às acusações de que a senhora Muller e sua filha estão interessadas apenas em sua fortuna? Victor ficou visivelmente irritado com a pergunta. Rosie Muller
Passou anos de sua vida cuidando de pessoas que não tinham nada para oferecer em troca, exceto gratidão. Ela me conheceu quando eu não tinha nada além de medo e fome. Se ela quisesse se aproveitar de alguém por dinheiro, teria escolhido uma pessoa muito diferente. Do fundo do salão, Rose se levantou. Ela não havia planejado falar, mas sentiu que precisava defender não apenas a si mesma, mas também o homem que havia se tornado tão importante em sua vida. Posso dizer algumas palavras? Ela perguntou. Victor assentiu, e um microfone foi passado para Rose. Sua voz tremeu ligeiramente no início, mas ficou mais firme conforme continuou falando. Meu nome é Rose Muller, e quero que vocês saibam quem Victor realmente é, ela começou. Quando eu era adolescente, vi muitas crianças de rua. A maioria das pessoas passava por elas como se fossem invisíveis. Mas havia um menino pequeno, sempre escondido, sempre com medo, que me olhava como se eu fosse a única pessoa no mundo que se importava com ele. Rose fez uma pausa, limpando as lágrimas dos olhos. Esse menino cresceu e se tornou um homem extraordinário, não por causa do dinheiro que ganhou, mas por causa da compaixão que nunca perdeu. Quando ele encontrou minha filha procurando comida em sua casa, ele não chamou a segurança. Ele não nos tratou como criminosos. Ele viu uma família em dificuldades e decidiu ajudar. A voz de Rose ficou mais forte. Vocês querem saber por que estou na vida de Victor? Porque ele é o mesmo menino gentil que conheci há 30 anos, só que agora tem o poder de fazer a diferença na vida de outras pessoas. E eu quero ajudá-lo a fazer isso. Olivia, que havia ficado quieta até então, também se levantou. Posso falar também? Victor assentiu, sorrindo através das lágrimas que agora rolavam livremente por seu rosto. Eu sou Olivia, ela disse para o microfone, sua voz pequenininha mas determinada. E Victor não é só um homem rico que nos ajudou. Ele é meu pai agora, mesmo não sendo meu pai de sangue. Ele me abraça quando tenho pesadelos, me ajuda com a lição de casa e me faz sentir segura. As pessoas que estão falando coisas ruins sobre nossa família não nos conhecem. Se conhecessem, saberiam que somos felizes juntos. O silêncio no salão foi quebrado por alguns aplausos espontâneos. Até jornalistas experientes pareciam emocionados com a simplicidade e honestidade das palavras da menina. Victor se aproximou do microfone novamente. Tenho mais uma coisa a dizer, ele anunciou. Rose, Olivia, vocês querem vir aqui? As duas se aproximaram dele e Victor pegou a mão de cada uma. Quero que todos saibam que estou iniciando o processo oficial de adoção de Olivia. Com o consentimento de Rose, ela se tornará legalmente minha filha. A reação foi imediata e intensa. Flashes de câmeras dispararam, jornalistas gritaram perguntas, mas Victor só tinha olhos para sua família. E quero anunciar também, ele continuou, que Rose e eu vamos nos casar. Rose o olhou surpresa. Eles haviam falado sobre casamento, mas ela não esperava que ele anunciasse publicamente daquela forma. Se ela aceitar, Victor acrescentou sorrindo para Rose. Sim, Rose sussurrou, depois mais alto. Sim, eu aceito. Olivia gritou de alegria e abraçou os dois, criando uma imagem que seria publicada em jornais do país inteiro. Uma família reunida por amor, celebrando sua união diante de um mundo que havia tentado destruir sua felicidade. Nos dias que seguiram, a reação pública foi overwhelmingly positiva. A história real de Victor, Rose e Olivia tocou o coração de milhões de pessoas que reconheceram nela uma prova de que o amor verdadeiro ainda existia mesmo em um mundo cínico. Empresas começaram a entrar em contato, querendo associar suas marcas à história inspiradora da família Allianz. Programas de televisão convidaram Victor para falar sobre como a família havia transformado sua perspectiva sobre negócios e vida. Mais importante, o programa piloto que Rose havia sugerido para ajudar mães solteiras recebeu um interesse massivo. Outras empresas quiseram criar programas similares e investidores se ofereceram para financiar a expansão da ideia. Você percebe o que aconteceu? Victor disse para Rose uma noite, enquanto observavam Olivia brincando no jardim. Tentaram usar nossa felicidade contra nós, mas acabaram amplificando nossa mensagem para o mundo inteiro. Talvez era isso que deveria acontecer, Rose respondeu pensativamente.
Talvez nossa história precise ser conhecida não apenas por nós, mas por todas as pessoas que perderam a esperança no amor verdadeiro. Victor assentiu, puxando Rose para mais perto. Sabe qual é a melhor parte de tudo isso? O quê? Que não importa quantas pessoas agora conhecem nossa história. O que realmente importa é que todas as noites eu volto para casa sabendo que tenho uma família que me ama pelo que eu sou, não pelo que eu tenho. Rose sorriu. E todas as manhãs eu acordo sabendo que encontrei não apenas o menino que salvei há tantos anos, mas o homem que me salvou de volta. Naquela noite, enquanto colocavam Olivia na cama, ela fez uma pergunta que resumiu tudo. Agora que todo mundo conhece nossa história, ainda somos uma família especial? Victor se ajoelhou ao lado da cama dela. Somos ainda mais especiais porque agora sabemos que nosso amor é forte o suficiente para resistir a qualquer coisa. Mesmo pessoas dizendo coisas ruins? Mesmo pessoas dizendo coisas ruins, Victor confirmou. Porque quando você tem uma família de verdade, nada mais importa. Olivia sorriu, satisfeita. Então, estou feliz que todo mundo saiba. Assim, eles podem ver como é bom ter uma família que se ama. Enquanto Victor e Rose saíam do quarto, ambos sabiam que haviam passado por sua primeira grande prova como família. E não apenas sobreviveram, haviam se tornado mais fortes e mais unidos do que nunca. O futuro estava cheio de possibilidades e, pela primeira vez em suas vidas, todos os três sabiam exatamente onde pertenciam, juntos, como uma família construída não por acaso, mas por escolhas diárias de amor, proteção e cuidado mútuo. Mas ainda havia uma surpresa final aguardando, uma que tornaria sua união ainda mais significativa e que provaria que alguns círculos são destinados a se fechar da forma mais bela possível. 6 meses depois da coletiva de imprensa, em uma manhã ensolarada de primavera, Victor acordou com a sensação de que aquele seria o dia mais importante de sua vida. Não porque era o dia de seu casamento com Rose, nem porque seria oficializada a adoção de Olivia, mas porque era o dia em que sua transformação de um homem solitário em um pai e marido apaixonado seria celebrada diante das pessoas que mais importavam para ele. A cerimônia seria pequena e íntima, realizada no jardim da mansão, que agora realmente se tornara um lar. Rose havia insistido que não precisavam de uma festa extravagante, mas Victor queria marcar aquele momento de forma especial para elas duas. Nervoso? Rose perguntou, entrando no quarto dele pela manhã. Haviam decidido manter a tradição de não se verem antes da cerimônia, mas ela não resistiu em dar uma espiada para verificar se ele estava bem. Um pouco, Victor admitiu, ajustando a gravata pela 10ª vez. Não pela cerimônia, mas por tudo o que ela representa. Em algumas horas vocês duas oficialmente terão meu nome. Olivia será legalmente minha filha. Rose se aproximou e ajudou a ajustar sua gravata com carinho. Victor, você já é pai dela há meses. O papel apenas torna oficial o que todos nós já sabemos. Eu sei, mas... Victor hesitou. Às vezes ainda não acredito que isso é real. Que vocês são reais, que essa família é real. É muito real, Rose disse suavemente, beijando sua testa. E vai continuar sendo real amanhã, no próximo mês, nos próximos anos. Algumas horas depois, o jardim da mansão estava transformado. Flores brancas e amarelas decoravam um altar simples, mas elegante. Apenas 20 pessoas estavam presentes. Alguns funcionários da casa que haviam se tornado próximos da família, o pároco que havia recomendado Rose para o emprego anos atrás, e que veio da cidade do interior, especialmente para a ocasião, Marco e sua esposa, e algumas pessoas da equipe jurídica que haviam ajudado com o processo de adoção. Mas para Victor, a única presença que importava era a de Olivia, que servia como daminha e estava radiante em um vestido amarelo claro que Rose havia escolhido especialmente para ela. Quando Rose apareceu no jardim, Victor sentiu seu coração parar por um momento. Ela usava um vestido simples, mas elegante, cor creme, com flores naturais no cabelo. Não era a extravagância que o dinheiro poderia comprar, mas a beleza natural de uma mulher que havia encontrado sua verdadeira felicidade. Está linda,
Victor sussurrou quando ela se aproximou do altar. Você também, ela respondeu, sorrindo através das lágrimas de alegria. O pároco, um homem idoso com olhos gentis, começou a cerimônia com palavras que tocaram profundamente todos os presentes. Estamos aqui hoje para celebrar não apenas a união de Victor e Rose, mas a formação oficial de uma família que já existe no coração há meses, ele disse. Esta é uma história de reencontro, de círculos que se fecham, de amor que transcende tempo e circunstâncias. Quando chegou a hora dos votos, Victor havia preparado palavras cuidadosamente, mas quando olhou para Rose e Olivia, decidiu falar diretamente do coração. Rose, ele começou, sua voz tremendo ligeiramente. Há 30 anos você salvou a vida de um menino perdido. Hoje, você está salvando a alma de um homem que havia esquecido como amar. Prometo ser o marido que você merece, o pai que Olivia merece, e usar todo o sucesso que construí para criar uma vida cheia de amor e propósito para nossa família. Rose secou as lágrimas antes de fazer seus próprios votos. Victor, quando eu era adolescente e cuidava de crianças de rua, sempre soube que cada uma delas era especial, mas nunca imaginei que anos depois reencontraria um delas como um homem tão extraordinário. Você me deu não apenas segurança e conforto, mas a chance de ser parte de algo maior. Prometo estar ao seu lado em todas as dificuldades e celebrar com você todas as alegrias. Então, veio o momento que todos aguardavam. A oficialização da adoção de Olivia. O juiz responsável pelo processo estava presente para realizar a cerimônia especial. Olivia, o juiz disse, se dirigindo à menina que estava praticamente brilhando de felicidade. Você entende o que significa ser oficialmente adotada por Victor? Sim, Olivia respondeu entusiasmada. Significa que ele é meu pai para sempre. Mesmo que algo aconteça, significa que eu tenho uma família completa agora. E Victor, o juiz continuou, você entende as responsabilidades que está assumindo ao adotar Olivia como sua filha? Completamente, Victor respondeu, ajoelhando-se para ficar na altura de Olivia. Olivia, prometo te amar e proteger como minha própria filha, porque você é minha própria filha. Prometo estar presente para cada momento importante de sua vida, apoiar seus sonhos e estar ao seu lado sempre que precisar. Olivia se jogou nos braços dele. Eu te amo, papai. Aquela palavra, papai, atingiu Victor com uma força emocional que o fez chorar, abertamente. Todos os presentes estavam emocionados, alguns também chorando ao testemunhar aquele momento de amor puro e genuíno. Quando as cerimônias oficiais terminaram, a pequena festa continuou no jardim. Não havia orquestra ou decoração extravagante, mas havia risadas genuínas, abraços calorosos e a sensação de que algo verdadeiramente especial havia acontecido. Marco se aproximou de Victor durante a festa. Senhor Victor, ele se corrigiu. Quero pedir desculpas pelas preocupações que expressei meses atrás. Observando vocês hoje, posso ver que eu estava completamente errado. Não precisa se desculpar, Victor respondeu. Você estava protegendo meus interesses profissionais, que era seu trabalho. Mas, agora você sabe que meus maiores interesses são muito mais pessoais. E como estão os negócios por falar nisso? Marco perguntou. Victor sorriu. Melhores do que nunca. Quando você tem uma razão real para trabalhar, para ter sucesso, tudo fica mais claro e mais eficiente. À medida que a tarde avançava, Victor observava sua nova família interagindo com os convidados. Rose estava conversando animadamente com o pároco sobre os projetos sociais que haviam implementado na empresa, enquanto Olivia mostrava para todos que quisessem ver seus papéis de adoção, orgulhosa demais para esconder sua alegria. Quando a festa terminou e os convidados partiram, Victor, Rose e Olivia ficaram sozinhos no jardim, observando o pôr do sol. Então, Olivia disse brincalhona, agora somos oficialmente a família Alliance. Oficialmente, Victor confirmou, puxando-a para um abraço. E o que vamos fazer agora? Ela perguntou. Victor e Rose trocaram um olhar significativo. Eles haviam conversado sobre o futuro muito além daquele dia especial.
Bem, Rose disse, seu pai e eu estávamos pensando em expandir nosso programa de ajuda para mães solteiras. Talvez abrir novos centros em outras cidades. E, Victor acrescentou, estávamos pensando também em criar um orfanato especial, um lugar onde crianças abandonadas possam receber não apenas cuidados básicos, mas amor verdadeiro enquanto aguardam por famílias adotivas. Os olhos de Olivia se iluminaram. Como o lugar onde você morou quando era pequeno, mas melhor. Muito melhor, Victor confirmou. Um lugar onde nenhuma criança se sinta perdida ou sem esperança. Posso ajudar? Olivia perguntou seriamente. Posso brincar com as crianças menores e contar para elas que famílias de verdade existem? Victor sentiu seu coração se apertar de orgulho. Sua filha, aos 17 anos de idade, já compreendia a importância de ajudar outros que passavam por dificuldades similares às que ela havia enfrentado. Claro que pode, ele respondeu. Na verdade, você vai ser uma das pessoas mais importantes do projeto. Quem melhor para mostrar para outras crianças que finais felizes são possíveis? Naquela noite, depois que Olivia foi dormir, Victor e Rose se sentaram na varanda, agora como marido e mulher oficiais, refletindo sobre a jornada extraordinária que os havia levado até ali. Às vezes penso, Rose disse, recostando a cabeça no ombro de Victor, em como seria nossa vida se eu não tivesse entrado naquela despensa naquela noite. Não posso nem imaginar, Victor respondeu. Provavelmente eu ainda estaria vivendo naquela mansão fria, trabalhando apenas para acumular mais dinheiro que não me traria felicidade. E eu ainda estaria lutando para sobreviver, preocupada em como cuidar de Olivia sozinha, Rose acrescentou. Mas não foi assim que aconteceu, Victor disse, beijando o topo da cabeça dela. E agora temos toda uma vida pela frente para construir coisas incríveis juntos. Meses se passaram desde o casamento, e a família Allians se tornou conhecida nacionalmente não apenas por sua história de amor, mas pelos projetos sociais que haviam criado. O programa para mães solteiras havia ajudado centenas de mulheres a reconstruir suas vidas, e o orfanato especial que construíram estava sendo usado como modelo para outros projetos similares em todo o país. Victor descobriu que usar sua riqueza e influência para criar mudanças positivas na sociedade lhe dava uma satisfação profissional que nenhum lucro empresarial havia conseguido proporcionar. E Rose encontrou uma forma de amplificar sua vocação natural de cuidar dos outros, agora com recursos para fazer a diferença na vida de milhares de pessoas. Olivia, por sua vez, cresceu confiante e feliz, sabendo que pertencia a uma família que a amava incondicionalmente. Na escola, ela frequentemente falava para seus colegas sobre como famílias podem ser formadas de muitas maneiras diferentes, mas que o mais importante é o amor que existe entre as pessoas. Em seu 10º aniversário, Olivia fez um pedido que surpreendeu e emocionou tanto Victor quanto Rose. Quero que meu nome completo seja Olivia Rose Allians, ela anunciou durante a festa, porque quero carregar o nome da mamãe e do papai para sempre. Victor e Rose se entreolharam, emocionados com a maturidade e o amor da menina que havia se tornado o centro de suas vidas. Se é isso que você quer, Victor disse, então é isso que vamos fazer. Mas por que você quer incluir meu nome também? Rose perguntou, curiosa. Porque você me ensinou a ser forte como você, Olivia respondeu simplesmente. E eu quero que todo mundo saiba que tenho a mãe mais corajosa do mundo. Naquela noite, Victor refletiu sobre como sua vida havia mudado completamente. O menino abandonado nas ruas havia se tornado um empresário bem-sucedido, mas mais importante ainda, havia se tornado um marido amoroso e um pai presente. A riqueza que acumulou agora tinha propósito real: criar oportunidades para outras pessoas encontrarem a mesma felicidade que ele havia encontrado. Rose, que havia começado a vida cuidando de estranhos na igreja de uma pequena cidade do interior, agora supervisionava projetos que tocavam vidas em todo o país. Sua capacidade natural de ver o potencial bom nas pessoas havia se tornado uma força transformadora que ia muito além de sua família. E Olivia,
que havia começado como uma menina assustada procurando restos de comida para sobreviver, agora crescia sabendo que era amada, protegida e que tinha infinitas possibilidades em seu futuro. 5 anos depois do dia em que Victor encontrou Olivia na despensa, eles receberam uma carta especial. Era de uma das primeiras beneficiárias do programa para mães solteiras, uma mulher chamada Ana, que agora havia se formado em administração e aberto sua própria empresa. Senhor e senhora Allianz, a carta dizia, quero que vocês saibam que salvaram não apenas minha vida, mas a vida de minha filha também. Quando cheguei ao programa de vocês, eu havia perdido toda a esperança de que poderíamos ter uma vida melhor. Hoje, minha filha está na universidade estudando medicina e eu tenho uma empresa próspera. Mais importante ainda, ambas aprendemos que nunca devemos desistir dos nossos sonhos, não importa quão impossíveis pareçam. Vocês nos ensinaram que famílias se cuidam umas às outras e agora estamos criando nossa própria rede de apoio para ajudar outras mães. O círculo de bondade continua crescendo. Victor leu a carta em voz alta durante o jantar e todos ficaram emocionados com o impacto duradouro que sua história havia criado. Sabe o que isso significa? Olivia disse, agora com 13 anos e cada vez mais sábia. Significa que nossa família não é apenas nós três. Nossa família são todas as pessoas cujas vidas melhoraram, porque decidimos nos amar uns aos outros. Victor e Rose sorriram, orgulhosos da jovem extraordinária que Olivia havia se tornado. Naquela noite, Victor ficou na varanda olhando as estrelas, pensando em toda a jornada que o havia levado até ali. 38 anos atrás, ele era um menino perdido que acreditava que estava destinado a morrer sozinho e esquecido. Hoje, era um homem rodeado de amor, propósito e a certeza de que sua vida havia feito diferença no mundo. Rose se juntou a ele na varanda, como sempre fazia quando percebia que ele estava reflexivo. No que está pensando? Ela perguntou, encostando-se nele. Em como o destino é engraçoso, Victor respondeu. Você salvou minha vida quando eu era criança, nem sabendo quem eu era. Anos depois, eu encontro sua filha em exatamente a mesma situação desesperadora em que você me encontrou. É como se tudo tivesse sido planejado para nos reunir novamente. Talvez tenha sido, Rose disse suavemente. Ou talvez seja assim que o amor funciona. Ele sempre encontra um caminho de volta para casa. Victor assentiu, puxando-a para mais perto. E agora sabemos onde é nossa casa. Onde quer que estivermos juntos, Rose completou. Do quarto de Olivia, eles ouviram um som que havia se tornado trilha sonora de suas vidas. A risada alegre da menina, conversando ao telefone com uma amiga da escola, compartilhando mais uma história sobre sua família extraordinária. E assim, 3 vidas que haviam começado marcadas pela dor e pela necessidade encontraram na união sua maior força. O menino abandonado, a adolescente corajosa e a criança perdida haviam se tornado uma família que não apenas curava suas próprias feridas, mas dedicava suas vidas a curar as feridas do mundo. Em sua mansão, que finalmente havia se tornado um lar verdadeiro, Victor Allianz dormia todas as noites, sabendo que havia encontrado a única riqueza que realmente importava. O amor incondicional de uma família construída não por acaso, mas por escolhas diárias de cuidado, proteção e devoção mútua. Fim da história. Queridos ouvintes, esperamos que a história de Victor, Rose e Olivia tenha tocado profundamente seus corações. Esta jornada extraordinária nos lembra que o amor verdadeiro pode transformar qualquer vida e que família não é definida pelo sangue, mas pelas escolhas que fazemos de cuidar uns dos outros. Se esta história os emocionou tanto quanto nos emocionou ao contá-la, não se esqueçam de se inscrever em nosso canal para mais narrativas que exploram a beleza e complexidade dos relacionamentos humanos. Deixem um like se a história de Victor, Rose e Olivia os inspirou a acreditar no poder transformador do amor. E nos contem nos comentários suas próprias histórias de famílias que se formaram através da bondade e do cuidado mútuo. Todos os dias trazemos relatos únicos que celebram a capacidade humana de superar adversidades através do amor.
Não percam nossos próximos conteúdos emocionantes.